Você está lutando contra um sistema que é muito maior do que você. Televisão lida com o senso comum. Quarto de menina é azul, quarto de menina é rosa e gordo é engraçado. Se você quiser fazer outro tipo de papel, você precisa ajudar a gente a te ajudar. Essa frase, dita por um produtor de elenco, me botou 13 anos atrás numa nova crise com o meu corpo e quase me impediu de fazer o teste para Marcelina, a personagem pela qual provavelmente a maioria de vocês me conhece e que me projetou para o Brasil, me abrindo portas e palcos como esse, para que eu pudesse dizer que nem eu, nem ninguém merece passar a vida preso e resumido a um estereótipo. Eu sou a Mariana Xavier e hoje, aos 45 anos de idade, eu sou vista por muita gente como um símbolo de autoestima. Mas não foi sempre assim. Eu passei grande parte da minha vida lutando com o meu corpo, ao invés de lutar para realizar os meus sonhos. E o que é mais curioso é que eu não fui uma criança gorda, eu não fui uma adolescente gorda. Tem um vídeo antigo no meu canal do YouTube que se chama A História de Como, Tentando Ser Magra, Me Tornei Gorda. Parece piada, né? Não é. Foi exatamente isso que aconteceu. Eu engordei tentando ser magra. É porque eu era magra, mas não o suficiente para me destacar e para fazer sucesso. E uma palavrinha que a gente tem ouvido muito nos últimos anos tem tudo a ver com essa história. Representatividade. Quantas vezes na vida você se viu em alguém? Na TV, no trabalho, na escola, até mesmo dentro da sua própria casa. E quantas vezes você não se viu representado? Essas ausências, que muitas vezes a gente nem percebe, moldam a forma como a gente vê o mundo e, principalmente, a forma como a gente se vê. Eu comecei a fazer teatro com 9 anos de idade num clube de bairro da zona norte do Rio de Janeiro. E de cara eu já me apaixonei. Eu descobri que eu era boa naquele negócio de emprestar o meu corpo e a minha voz para contar histórias. E fiquei fascinada por aquela ideia de poder viver várias vidas numa encarnação só. Poder ter vários nomes, várias profissões, várias famílias. Poder ser a mocinha, mas também ser a vilã, ser a pobre, ser a rica. Privilégio, né? Descobrir tão cedo o que a gente quer fazer quando crescer. Naquela época, o maior dos meus obstáculos a viver do sonho de ser atriz era a falta de incentivo da minha família, que morria de medo de que eu, tentando viver de arte, morresse de fome ou de frustração. Tá, você faz teatro, mas é de profissão mesmo, você vai fazer o quê? Ai, tão inteligente, querendo ser atriz, ai, que desperdício. Podendo ser médica, engenheira, advogada, que dá dinheiro. Que trabalhar na televisão o quê? Isso é sonho de criança, conto de fada. Você não é filha de ninguém? Eu era filha de alguém, sim. Eu era filha da minha mãe, que engravidou de mim aos 17 anos e foi levada a parar os estudos para casar com meu pai, que na época era recepcionista de oficina mecânica. Pensando bem, era bem menos promissor para uma carreira televisiva do que eu ter nascido uma das 6 filhas do Silvio Santos, né? Mas eu não estava disposta a desistir desse sonho. Eu falava aos 4 ventos das minhas pretensões artísticas. Com 14, 15 anos de idade, como eu era muito boa aluna, eu dava aula de reforço escolar para as filhas das amigas da minha mãe, para poder ganhar um dinheirinho, pagar meus cursos de teatro. Até que, de repente, o meu grande obstáculo virou outro, meu corpo. E é aí que entra a importância das nossas referências. Eu vivi minha adolescência nos anos 90. Ninguém falava de saúde para longevidade, como a gente fala hoje. Era tudo pela estética. Ninguém falava, como a gente diz hoje, que depois dos 30 tem que malhar, hein? Tem que fazer treino de força, tem que fazer musculação. E não é para ficar com o corpo da Graciane Barbosa, não. É para conseguir sentar e levantar do vaso sozinha até o final da sua vida.
para conseguir viajar, conseguir pegar sua malinha, colocar no bagageiro do avião. Ninguém falava disso. Ao invés de filtro solar, o que bombavam eram óleos bronzeadores de qualidade duvidosíssima, vendidos ali mesmo na areia da praia e que prometiam a cor do verão. Cinto de segurança? Item meramente decorativo nos automóveis, né? Fumar era chique, era cool, era sexy. Parecia que ninguém tinha medo de morrer de câncer de pele, de pulmão, de acidente de carro. Mas sabem do que toda mulher morria de medo? De engordar. E esse pavor todo não era porque ganhar uns quilinhos afetaria a nossa saúde. Era porque isso nos tornaria feias, solitárias, indesejáveis. Para vocês terem noção, bom, quando eu tinha 18 anos, eu, que sempre tinha tido um corpo ali perto do padrão, comecei a me desentender com a balança. Inicialmente de leve, mas rapidamente eu fui tomada por esse pavor de engordar e eu entrei num vale-tudo completamente inconsequente por esse corpo magro. Pra vocês terem noção, eu com 30 quilos menos do que eu tenho hoje, eu ouvia que eu estava gorda para fazer televisão. E diante disso, o que me restava se não tentar ser cada vez mais magra? Um dos maiores desafios, principalmente para nós mulheres, é conseguir entender que escolhas são verdadeiramente nossas. É tanta pressão de todos os lados sobre o nosso corpo, nosso cabelo, nossa roupa, nosso comportamento, nossa vida, que fica bem difícil silenciar esses estímulos externos e se perguntar: isso aqui realmente me faz feliz? Isso aqui realmente faz sentido para mim? Ou eu estou tentando me convencer de que faz, porque foi isso que me ensinaram a vida inteira como sendo o certo, o bonito, o socialmente aceitável, aquilo que eu deveria desejar e buscar alcançar a qualquer custo. Você já parou para pensar quanto tempo, quanto dinheiro, quanta energia você já tentou, já gastou tentando mudar o seu corpo? Quantas oportunidades você já perdeu por ter vergonha dele? E é aqui que entra a importância da representatividade. A representatividade impacta o imaginário coletivo, interfere no juízo de valor que a gente faz de nós mesmos e dos outros. Representatividade é importante porque traz acolhimento, traz sensação de pertencimento, e isso dá força para a gente conquistar os nossos sonhos. Ver gente diferente daquele ideal que sempre nos foi vendido, ocupando espaços de destaque, desconstrói muitos preconceitos, nossos inclusive. Ver gente parecida com a gente, vivendo histórias bonitas, faz a gente acreditar que a gente também pode viver aquelas histórias. E digo mais, representatividade e diversidade não são só para a gente se reconhecer. São para ampliar nossa visão de mundo. Para a gente entender que existem outros corpos, outros pensamentos, outras vivências, outros modelos de felicidade além do nosso. Representatividade e diversidade libertam. E você? Quem você representa? Você já parou para pensar que pode ter alguém parecido com você se inspirando na sua história? Hoje eu escolhi ser a referência que eu não tive. Se na minha adolescência houvesse alguém com uma imagem parecida com essa que eu tenho, dizendo as coisas que eu digo hoje, que a gente tem um corpo, mas que a gente não é um corpo, e que é muito mais fácil cuidar dele quando a gente se ama do que quando a gente se odeia,
E que a autoestima é muito mais do que gostar do que a gente vê no espelho. E que dá para ser ativa, dá para ser saudável, dá para ser feliz, dá para se sentir sexy, dá para se sentir bonita com um corpo fora do padrão das musas fitness. Se tivesse uma Mariana Xavier na televisão, nas capas de revista dos anos 90, muito provavelmente eu não teria precisado passar por tantas crises que eu passei quando o meu corpo mudou. Eu sempre digo que o que aconteceu com a gente não dá para mudar. Mas dá para mudar a forma como a gente se relaciona com o que aconteceu com a gente. Quando a gente consegue fazer as pazes com o que a gente viveu, quando a gente consegue ressignificar alguma coisa que nos trouxe sofrimento, que nos trouxe dor, quando a gente consegue compartilhar isso para transformar em cura e em libertação para a gente e para outras pessoas, a vida ganha outro sentido. Foi isso que eu decidi fazer. Eu percebi que o meu corpo tinha mudado, que ficar me martirizando por aquilo não ia resolver nada. O que eu podia fazer era chegar onde eu queria chegar e usar a minha voz para tentar evitar que outras mulheres, e principalmente outras meninas, passem pelo que eu passei. É o que eu estou fazendo hoje, para que você, que está me ouvindo, acredite que pode fazer também. Cada pessoa carrega uma história que pode ser luz para alguém. A nossa vivência, acessada com consciência, ela vira ponte, vira espelho, vira transformação. Eu desejo de todo o meu coração que você faça as pazes com o seu corpo e com a sua trajetória. Que você entenda que você é muito mais do que ele. Que você saiba que sempre é seu direito mudar, mas que a motivação e a direção são muito mais importantes do que a velocidade. Você não precisa se encaixar para caber em lugar nenhum. Você merece ser protagonista da sua vida e ocupar todos os lugares de destaque que você desejar. Com seu corpo, do seu jeito e com a sua história. Muito obrigada.